O Código Aberto está no ar. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo a um programa super especial, em clima de festa, em clima de celebração, em clima de lembranças, em clima de sonhos, em clima de histórias para contar, em clima de pioneirismo, em clima de dedicação e em clima de carinho por você, telespectador. Esse é um programa histórico na TV Novo Tempo e você sabe que estamos nessa semana celebrando não apenas 5, 10 ou 15, estamos fazendo 20 anos de TV Novo Tempo. 20 anos de lutas, 20 anos de sonhadores, 20 anos de ver Deus dirigindo essa TV com as mãos divinas. 20 anos de muita história para contar, muita coisa para lembrar, mas, sobretudo, um céu para sonhar. E o programa de hoje não poderia ser diferente, um programa histórico na história do Código Aberto. Cada um deixou uma marca, cada um deixou um registro do que é, cada um falou com você, cada um talvez tocou teu coração, cada um levou você abrir a palavra de Deus. Cada um mostrou para você, como a gente diz aqui, a Bíblia de um jeito bem diferente. E é por isso que nesse programa ultra especial, eu por enquanto não sento nessa cadeira. Porque seria a maior injustiça minha estar numa cadeira que já pertenceu a tantos outros. Cada um com seu dom, cada um com seu ministério, cada um em novos ares agora. Mas de alguma maneira, eu sigo o trabalho de tantos outros. TV não é feita de um só. A TV é feita de gente, a TV é feita de pessoas, a TV é feita de Deus através de gente com talento, na comunicação, que gosta de comunicar, mas veio aqui e sentou de alguma maneira numa cadeira talvez diferente dessa. Mas nos 20 anos da TV Novo Tempo, o programa Código Aberto é um dos programas tradicionais, um dos programas que mudam os apresentadores, mas o Deus é o mesmo. E aí eu me lembro de cada um que já passou por esse lugar. Lembro do Jonathan, lembro da Larissa, lembro do Delmar, eu lembro do Fábio, eu lembro do Daniel e lembro do André Leite. Desde o Jonatas, quando tudo começou, até eu agora, humildemente sentando aqui, dizendo, Senhor, quantos passaram por aqui? E você, telespectador, vai viver com a gente hoje um programa muito diferente. Quero pedir permissão para você, para hoje quebrar o protocolo. Vamos estudar a lição, vamos estudar a Bíblia. Sempre aqui é o programa do estudo diferente da Bíblia, mas hoje a gente precisa conversar um pouquinho. A gente precisa matar a saudade de tempos diferentes e, sobretudo, telespectador, você descobrir mais do que nunca que essa TV feita de gente é uma TV feita de gente como a gente aqui, com gente como você, para mostrar Jesus ao coração das pessoas. Seja bem-vindo ao programa Código Aberto, edição especialíssima de 20 anos da TV Novo Tempo. Cada um deixando uma marca, uma cicatriz, cada um levando experiências e cada um encurtando o tempo para Jesus voltar mais cedo. Tudo começou há muitos anos atrás. Tudo começou com um rapaz que hoje está em outros cantos por aí, servindo a Deus. Cada um acrescentou um pouco de sonhos na história do Código Aberto. Mas a gente tem que ser aqui muito justo ao pastor Jonatas, onde tudo começou com um programa chamado Código Aberto e fazia parte de uma grade de televisão muito menor, reduzida, com poucos programas, talvez encheriam a palma de uma mão. E ali já começava um programa para você, jovem, para você ter esse espaço de estudar aqui a Bíblia de um jeito bem diferente. Pastor Jonatas, que bênção de Deus você ter passado por uma cadeira bem diferente como essa, mas por você também ter deixado o teu legado na história do Código Aberto. Pastor Jonatas, dá um recadinho para a gente. Olá, amigos do Código Aberto, que alegria falar a vocês hoje e dar os meus parabéns pelos 10 anos de existência do programa aí na grade da TV Novo Tempo. O objetivo deste vídeo é falar sobre a origem do Código Aberto, que aconteceu no ano de 2005, quando o pastor Milton Souza, que era o diretor-geral da Novo Tempo, nos pediu para criar um programa de estudos da Bíblia dedicado ao público jovem. E então, em uma noite de semana, nós reunimos alguns jovens para dar ideias de nome, formato e outros detalhes que fariam o programa do Código Aberto como vocês conhecem hoje. Ou seja, o Código Aberto nasceu da maneira como ele acontece aí no ar, com a contribuição de várias pessoas. O primeiro programa a ir ao ar foi com o pastor Luiz Gonçalves, o cantor Leonardo Gonçalves, e durante aquele trimestre eu dividi a apresentação do programa com a Glauci Cunha, que vocês conhecem do Caixa de Música, a cantora Regina Mota e o Denilson Chicaco. Muitas pessoas passaram pelo programa e em 7 edições nós tivemos cerca de 80 novos convidados. Cada um deles contribuiu de uma maneira muito importante para formar o Código Aberto e fazer dele um programa que fala a linguagem do jovem.
Um fato que talvez poucas pessoas saibam é que no início o Código Aberto não tinha orçamento para funcionar. Então essas quase 80 pessoas que durante um ano passaram pelo programa, muitas delas pagavam do próprio bolso para ir gravar. Foi uma época de grande solidariedade e sem a ajuda dessas pessoas o programa não teria acontecido. E para terminar, eu quero contar duas experiências que aconteceram durante esse primeiro ano e que mostram um sentimento missionário dos bastidores do Código Aberto logo no seu surgimento. O primeiro é da doutora Kelly Dias, uma dentista do interior de São Paulo, que pausava durante uma semana suas atividades lá no consultório e vinha até a Novo Tempo para ajudar o Código Aberto. Ela apresentava, coproduzia, ajudava em maquiagem, manequim, enfim, tudo que havia para fazer. Ela estava ali durante uma semana a serviço do Código Aberto, simplesmente para ajudar e ver o programa acontecer no ar e abençoar a vida de muitas pessoas. E o segundo exemplo tem a ver com o grupo musical Novo Tom. Nós fomos até o NASP gravar com eles, era meio de semestre, o que significa que os cantores tinham que deixar as suas atividades para gravar para o Código Aberto, e nós utilizamos ali horas para gravar clipe e comentários da Bíblia para aquele trimestre de gravações. Bom, ao final, nós descobrimos que houve um problema técnico e tudo aquilo que havíamos feito não poderia ser utilizado para o Código Aberto lá na TV Novo Tempo. Ao perceber a nossa correria e tensão ali nos bastidores, o diretor do grupo, Lineu, se aproximou e disse: se vocês quiserem, o grupo está à disposição do programa e nós poderemos gravar tudo novamente. E foi assim que aconteceu. Na parte da tarde, cada um foi para suas atividades, à noite nos reunimos e até altas horas gravamos, então, aquele programa que falava sobre profecias. E o grupo cantava no final de todas as edições daquele trimestre a música Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras desta profecia. Um outro fator, por exemplo, não havia transporte. O transporte quem fazia era eu ou as pessoas que me ajudavam na apresentação do programa. Então, na hora do almoço, a gente parava de gravar, eu corria ou alguém corria ali para pegar a marmita, voltava, dava alimentação para as pessoas, voltávamos a gravar à tarde. À noite, aqueles que precisavam ir para o aeroporto, pegávamos eles, levávamos para o aeroporto, o rodoviário, e assim funcionou com muito trabalho, com muito suor, dedicação de muitas pessoas. Então, o Código Aberto, ele realmente, eu vejo, é um plano de Deus. Deus queria que esse programa acontecesse na Novo Tempo, e pelo número de pessoas que ajudaram e contribuíram, realmente eu só posso ver aí o dedo de Deus motivando o nascimento e o surgimento do Código Aberto. Valeu, pastor Jonatas. Pastor Jonatas seguindo um ministério especial, servindo a Deus, não importa onde e como, o importa é com quem. E é com Deus que a gente serve em todos os momentos do nosso ministério. Legal, você viu as lutas, os desafios, tudo muda, né? A TV cresce, meio estúdio para mais de 4, Anjo da Esperança e tantas coisas mostrando como a TV tem sido abençoada por Deus. Mas o Código Aberto continua mostrando para você a Bíblia desse jeito bem diferente. Vou agora para essa cadeira, peço permissão a vocês que está difícil sentar aqui nessa caixa, mas entenda mais do que nunca, telespectador, que esse é um programa feito de todos nós. E eu agradeço a vocês muito por isso. Cada um com uma história, com um sonho, cada um passando a tocha, e agora eu aqui, vivendo essa experiência que eu nunca imaginei. 10 temporadas já aqui com você, telespectador, vivendo o Código Aberto. Larissa, depois do pastor Jonatas, você. Código Aberto. Puxa lá na caixinha das lembranças, o que vem, quanta coisa vivida, né? Estou puxando, enquanto você estava falando de cadeira, eu estava lembrando que, na verdade, era um sofá completamente desajeitado, reciclado, que tinha na recepção da Novo Tempo, da extinta Adsat. Gente, a gente não conseguia sentar, era um negócio completamente desconfortável. E, assim, eu era totalmente inexperiente, eu não sabia falar nada, não sabia falar para as câmeras, não sabia piscar. E no primeiro programa que eu gravei, tinha goteira dentro do estúdio. Goteira! Gente, era terrível, era A produção está dizendo que esse sofá agora está no Conexão Jovem reciclado, entendeu? Ainda continua alguma coisa. Para você ver, Anjo da Esperança, que nós realmente fazemos valer a sua doação aqui. Mas é incrível, porque no primeiro programa eu estava tão nervosa, eu tremia. E aí um dos meus convidados falou para a esposa dele, não vou expor a pessoa aqui, né? Ele falou assim: amor, se a apresentadora, todo mundo, primeira vez na televisão, falou assim: se a apresentadora erra tanto, você não se preocupe, tá tudo certo, vai dar certo. Então, assim... Você se sentiu confiante naquele momento? Leite, eu me senti um pouco, assim, encorajada para continuar esse trabalho tão desafiador, que é encarar uma câmera, que é falar para tanta gente.
Enfim, mas foi muito bom. Eu passei por 3 cenários. Veja só que privilégio. Eu estava falando aqui, você está vendo? Era uma época próspera. Ou não então quer dizer que cada um era tão melhor, né? Não quer dizer que cada um era tão melhor. Não, vai ficando menorzinho às vezes. Pois é, mas assim, foi muito bom. Foi muito bom. Foi a época que eu mais cresci. Eu posso dizer, foi um marco na minha vida espiritual. Eu aprendi a ler a Bíblia, a estudar de verdade. Conheci pessoas maravilhosas que enriqueceram a minha existência, a minha vida espiritual. Então, assim, foi uma época que eu lembro com muito carinho. Hoje, Larissa, vamos dizer para o telespectador que não te vê faz tempo aqui, o que você faz, por onde passou, né? Tantas coisas para cá e para lá, e acho que mestrado acontecendo aí, outras coisas boas da vida, né? Isso. Então, eu saí em 2009, eu fui chamada para trabalhar no Hope Channel, nos Estados Unidos, produzindo um programa infantil. E as pessoas ainda acham que eu estou na África ou nos Estados Unidos. Ai, que bom, você voltou aos Estados Unidos, então. Eu fiquei 1 ano e alguns meses nos Estados Unidos, voltei para a TV Novo Tempo, produzi alguns programas. Em 2014, eu escrevi as 2 linhas mais difíceis de toda a minha existência, que foi o meu pedido de demissão na Novo Tempo, porque eu ganhei uma bolsa do governo para terminar o meu mestrado. Fiz mestrado em São Paulo, em comunicação. É difícil levar trabalho e mestrado, e aí eu fiz assim... foi vergonhoso lá no RH, o diretor do RH me dando lencinhos, porque eu estava, vou deixar Novo Tempo e tudo. E foi difícil, mas foi muito bom. Em 2015 eu me dediquei a escrever uma dissertação e terminei, defendi, graças a Deus, e agora eu estou em Curitiba, trabalhando lá, para a Igreja Adventista, ainda mais em Curitiba. Toda a região sul do Brasil, né? Toda a região sul. Um abraço para o pessoal de Curitiba, para os meus jornalistas que estão, 10 brilhantes jornalistas que estão no sul do Brasil e que eu tenho o privilégio de trabalhar. Sendo justo aqui, lembranças também do meu tempo de Anjo da Esperança e tanta coisa acontecendo nessa TV, o educação, né? É uma coisa que me lembra até hoje, Larissa, quando voltou, e até hoje você vê alguns programas de educação na nossa grade. Eu acho que o primeiro episódio, todo o começo dessa valorização à nossa vida acadêmica, que a gente tanto mostra para os nossos telespectadores, pais e alunos, você começou o programa de educação e outras coisas mais, né? Mas você me marcou bem esse pioneirismo. Gente, isso aqui é feito de pioneirismo, feito de muita luta, muito desafio. Cada um de nós, agora a gente sai do pastor Jonatas, foi para a Larissa, vamos para um outro camarada que não pôde estar com a gente, mas esse também viveu cada situação. Hoje eu volto a repetir a você, é quase uma injustiça minha estar aqui num ambiente desse, olhando para vocês e sido algum dos que às vezes empurrava e puxava e vamos sonhar. E agora a gente vê como a coisa cresceu, mudou, mas pastor Delmar, acho que eu me lembro hoje, como se fosse hoje, a primeira experiência do programa Código Aberto, tentando sobreviver com alternativas de estúdio e pastor Delmar encarando algumas temporadas em externas. Pastor Delmar, conta pra gente a tua experiência, seja bem-vindo aos 20 anos da Novo Tempo e a celebração aqui do programa Código Aberto. Com você, Delmar. Olá, pastor Adailson, e olá, pessoal do Código Aberto, toda essa equipe muito especial. Eu estou muito feliz por essa data importante que nós estamos celebrando neste programa. Obviamente, eu queria poder estar aí nos estúdios com meus amigos, com a Larissa, o Daniel, o Fábio, o Leite e, obviamente, com o senhor, pastor Adailson, participando dessa celebração, mas infelizmente eu não pude ir. Mas eu também queria deixar o meu recadinho aqui. Eu me lembro quando o senhor pastor Adailson me ligou, que na época o senhor era o diretor da televisão, me convidando para ser o apresentador desse programa. Eu fiquei super contente, não me sentia preparado, mas com a equipe da Novo Tempo, com a produção, todos me ajudaram. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer o programa mudou de um programa semanal para um programa diário. O que então se gravavam 13 programas, passou a ser mais de 60 que tinham que ser gravados por temporada. Então foi uma experiência muito especial. E eu também lembro que quando nós começamos, o programa saiu dos estúdios e foi para o IASP, para o colégio lá em Hortolândia. E ali nós tínhamos, em vez de alguns convidados, 4, 5, tínhamos vários, pelo menos 20, 30 participando com a gente daquele programa. Foi uma experiência inesquecível. E eu me lembro que a cada programa nós dizíamos que Código Aberto é o estudo da Bíblia entre amigos, é o estudo jovem da Bíblia entre amigos. E eu fico feliz, porque até hoje a Novo Tempo tem dado esse espaço
para que os jovens possam continuar estudando a Bíblia e aprendendo mais da palavra de Deus. Que esses segredos que estão na Bíblia possam ser revelados na sua vida também. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e parabéns, Código Aberto. Pastor Delmar, entusiasta, apaixonado por jovens, por Deus, por levar verdade. Hoje o pastor Delmar em outras frentes de trabalho. Você vê, telespectador, que cada um vai deixando o seu jeito, cada um vai tocando a sua vida, e o Código Aberto é essa experiência coletiva de gente estudando a Bíblia com você. Passamos já de 3, pastor Jonatas, Larissa, Delmar, e aí vem o pastor Fábio Carnieto. Pastorzão, como é que você pegou o código? Quanto tempo você lembra que você ficou? Quantas temporadas, mais ou menos? Sei que muda muito, mas Código Aberto. Foi um sonho. Foi uma alegria e um privilégio ter participado do Código. Quando eu vim logo após o pastor Delmar, eu tive assim, a chance, né, de gravar um tempo ainda com o pessoal do IASP. Era um clima muito gostoso, mas eu lembro que a minha primeira temporada, a gravação foi dentro da igreja. E aí a ideia, né, da produção era que a gente transmitisse, né, como que é dentro da igreja. Então, meu primeiro programa, Código Aberto, programa para jovens, eu estava de terno e gravata dentro da igreja. Foi um choque, assim, né, para o pessoal em casa assistindo, mas foi muito legal. Conseguiu, acho que, transmitir a ideia da igreja. Viemos depois para o estúdio e eu tinha um pedido a Deus muito especial. Desde o primeiro programa, desde que eu recebi o convite para gravar, eu pedi a Deus assim, eu falava, Senhor, eu queria um dia poder ver o fruto, assim. A gente planta uma semente aqui, né? Eu queria um dia poder ver o fruto, o resultado disso. E um dia, passando aqui pelo interior de São Paulo, eu assisti um batismo e algumas pessoas se batizaram e, ao final, quando eu fui cumprimentar as pessoas que haviam se batizado, uma delas, quando me viu, ficou emocionada, me abraçou, falou assim, pastor, eu não acredito que você está aqui. O meu primeiro contato com a igreja, o meu primeiro contato em estudar a palavra de Deus foi um dia que eu estava zapeando, estava passando o Código Aberto e assisti o seu programa. Olha isso aí. E a partir dali eu comecei a estudar a Bíblia e tal. O mais incrível disso, eu acho que foi Deus tendo essa misericórdia, assim, sabe? E eu pude provar, experimentar isso ao longo, né, do processo aqui, seja na Novo Tempo, seja gravando externa, de ver Deus transformando a vida das pessoas e a chance que a gente tem de falar que Jesus um dia vai voltar. Foi um grande privilégio e eu carrego com muito carinho essa experiência, pastor. Pastorzão, por onde você anda agora? O que aconteceu de lá para cá? Eu continuo em Brasília. Durante todo o processo... filhos? Como é que foi? Então, durante todo o processo, sempre, né, trabalhando na igreja e vindo para fazer as gravações aqui do Código. Então, eu continuo em Brasília. O meu distrito hoje chama Núcleo Bandeirante. Queria mandar um grande abraço, um beijo para as minhas igrejas aí em Brasília. Eu amo demais vocês. E hoje, minha esposa é a Carol, continua Carol, né? E vai continuar. E tenho 2 filhos. É o Luca tem 4 anos, e o Léo, que agora tem 6 anos. O meu filho, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Meu filho mais novo aí. A família cresceu e continua sendo guiada e abençoada por Deus. Pastorzão, foi bênção, obrigado pela tua disposição. A gente segue no ministério, você está ouvindo desde goteira, desde sofá antigo, desde programa na igreja, o pastor Delmar falando das externas. Você vai lembrar que eu apresentei 250 programas Anjos da Esperança. Querido amigo, isso aqui é fruto de milagre de Deus. E querido telespectador, jovem, você vê esse Código Aberto, por isso que eu repito a vocês, eu comecei desse lado, porque ver só por uma poltrona dessa é uma injustiça minha dizer, eu apresento o Código Aberto, eu continuo um Código Aberto onde vocês fizeram coisas absurdamente pioneiras e você paga o preço do pioneirismo na luta. Então, querido telespectador, nos permita hoje ter esse momento, perdão, a gente vai estudar ainda a nossa lição, mas são 20 anos, é um programa único, eu não sei quando reunimos todos vocês, a gente vai sabendo da história de cada um, às vezes eu encontro algum de vocês, mas os outros eu nunca mais vi, como o pastor Jonatas, a gente vai vendo que a vida segue, mas o Código Aberto é esse pedacinho de todos vocês, Deus abençoe muito. E aí vem o pastor Daniel Lidick. Esse é um desconhecido da nossa Novo Tempo, imagino, né? Daniel, eu me lembro mesmo, hoje você tem tido um ministério muito especial. Deus tem usado você no louvor e transformando em música os teus sermões. Mas eu me lembro de você aparecendo aqui com ainda um rapaz
recém-formado em teologia, começando o ministério, e a gente daí também vem buscando. Cada um dos pastores, eles trabalhavam aqui por um período, porque o trabalho continuava, né, Fábio? Você não parou para vir apresentar. Exatamente. Nós tínhamos um tempo de latência para usar 1, 2 anos no máximo cada apresentador e já trocar pelo próximo para que o trabalho não parasse. E aí um dia vem Daniel Littke, apresentador do Código Aberto. Não sabia ainda que ia apresentar perfil, que ia vir para a gravadora, que ia ser esse ministro de louvor. Já mostrava ali um talento. Mas vamos falar de Código Aberto, Daniel. Código Aberto. Cara? Eu vim aqui para o lançamento do DVD Salmos, que estava saindo, e aí falaram, olha, a gente quer fazer um teste com você para um programa. Eu falei, programa? Na TV? Como assim? Olha isso. E aí a gente fez o teste para o Código Aberto e tudo começou. Eu lembro, pastor Odailson, que eu comecei com a lição de Gálatas. Você lembra da lição? Olha da lição de Gálatas. Eu lembro que foi uma lição muito difícil. Você já caiu em Gálatas. O livro de Gálatas é bem complicadinho e eu comecei e a gente tinha um detalhe especial que a gente gravava sempre de madrugada. Os estúdios estavam sendo ampliados, a Novo Tempo estava em construção. Então, durante o dia, o pessoal quebrava coisa, batia martelo. A gente começava nossas gravações às 10 da noite. Então, você pegou um tempo gravando Código às 10 da noite. A gente ia das 10 da noite até 2 da manhã, mais ou menos. Tal. E eu lembro um dia que a gente gravando Gálatas, empacamos na lição, a gente não sabia o que respondia, que era uma pergunta difícil. E aí, 10 e tanto da noite, ligando para o pastor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, ajuda a gente aqui que a gente está gravando e a gente não sabe o que responder. Então, foi uma lição bem marcante. E essa questão da madrugada foi engraçada e interessante, porque assim, ia dando meia-noite, 1 da manhã, os convidados iam fazendo assim, ó. E eu, quanto mais tarde, mais eu ficava falando mais elétrico e tal, e os convidados aí morrendo e tal, mas era um clima realmente, foi um tempo muito especial, como o Fábio falou, foi realmente um sonho, e eu acho que é um sonho, está passando na minha mente um filme, voltar aqui, estar aqui com tantos que eu assisti, tantos que eu admiro, e a gente está aqui junto, realmente é um ministério muito especial, eu faço parte desse ministério, eu sou muito grato a Deus por isso. Gente, quanto mais eu falo com vocês, mais sem graça eu vou ficando aqui, gente. A estrutura que a gente tem hoje, a maneira de gravar o Código Aberto, de convidar. Querido telespectador, você tem que entender que isso aqui é fruto do trabalho de Deus e da tua bênção. Isso aqui não é o programa Antes da Esperança, mas eu vivi esse crescimento e vendo gravar às 10 da noite, cara. É um estado de insanidade. Aí chegou a terminar 3 da manhã já uma vez. 3 da manhã. E, Daniel, mas Deus usando isso tudo, né? E agora, hoje, o Daniel está aqui, você conhece o programa Perfil Musical, assista. O Daniel tem tido uma influência grande nas redes sociais também. Eu me lembro quando você fez a sua primeira live no Facebook ali. Você é um camarada snapchatiano, né? Tá sempre ali comecei o Snap por causa de você que falou. E eu que parei, você continuou. Não, o Daniel é uma bênção, um talento. E, cara, obrigado por tudo que você tem feito. E agora aqui no Código Aberto, me perdoe por esses momentos da madrugada, pela goteira e pelo sofá. Você era o diretor da TV, né? Então a culpa é sua, na verdade. Tudo que eles falam aqui, gente, eu vou pensando e lembrando do nosso desespero em fazer o impossível. Devia ter comprado um sofá melhor, devia ter colocado um horário melhor. Devia tudo. Telespectador, isso aqui é história. São 20 anos de Deus usando gente para falar com gente. Obrigado a todos vocês. E aí o André Leite, gente, nunca vou me esquecer, quando mencionaram a possibilidade de eu vir para o Código Aberto, eu falando, gente, o André Leite é um dos caras assim que eu admiro pela percepção, pela rapidez, pela descontração, pelo Andrezão. Hoje você está no jornalismo, um império aqui no Novo Tempo, você me falou aqui de tantos funcionários, eram 3 e hoje quase 20, mais de 20, eu falo assim, e hoje você está numa área diferente, você hoje está apresentando Revista Novo Tempo, mas houve um tempo que o Andrezão se vestia como eu, hoje tem esse figurino e sentava aqui e conversava e ria, como todos fizeram essa experiência de Código Aberto. Fala pra gente, cara, como é que foi Código Aberto, né? Olha, eu tive uma experiência única, que eu acho que nenhum de vocês teve a oportunidade no Código Aberto, porque eu fiz a minha primeira temporada do Código, foi em dupla. Foi a única apresentação em dupla do Código. Olha, fomos eu e a Alessandra Guimarães. A lição eu lembro também, a gente chamou de Código Aberto Origens, porque era sobre criacionismo. A gente gravou em Campos do Jordão, um lugar super bonito e tal. Então eu e a Alessandra, que atualmente ela está passando por um tratamento, lutando contra o câncer, etc. Ela, depois do Código, ela assumiu Educação, que estava com a Larissa, e aí depois ela foi ser repórter do Anjo da Esperança, né? Então, essa foi a minha primeira temporada, foi a única apresentada em dupla, que eu me lembre aqui. Eu não lembro de algum de vocês ter apresentado em dupla. Você já não pegou tanta goteira ou madrugada? Foi mais... Começou a acalmar. Campos do Jordão. Foi para Campos do Jordão. O nível subiu do totalmente. Jordão. Que beleza! Mas foi muito legal, foi muito legal. E aí,
Uma outra coisa que é interessante, que para mim foi um desafio também, eu imagino que para a Larissa também, porque eu compartilho uma coisa junto com a Larissa. Todos os outros apresentadores, vocês três, o Delmar e o Jonatas, vocês são pastores, né? Eu sou jornalista, eu não tenho formação em teologia, a Larissa também não. Então, existe um desafio extra para a gente, porque, obviamente, vocês têm uma formação na área de estudo da Bíblia, obviamente, todo mundo, qualquer um pode estudar a Bíblia com profundidade, etc., mas a gente não tem uma formação acadêmica nisso. Então, para mim, sempre foi um desafio extra. Então, uma semana antes da gravação do Código, 2 semanas, eu lembro que eu sentava no escritório de casa e me aprofundava e tentava pegar insights diferentes dentro do que já tem, porque a gente sabe, né, o código não era simplesmente para a gente trazer algo que no guia, né, de estudo, a lição da Escola Sabatina, a gente já tem, a gente sempre busca trazer algo além do que já está ali, e para você ir além de algo que já é profundo, tem que suar, tem que estudar, tem que ir atrás. Então, para mim foi um desafio muito grande fazer isso. E uma coisa que foi muito legal também é que, eu lembro que durante 2 temporadas a gente teve um grupo fixo no Código. A gente chamou informalmente de Liga da Esperança, eu dava uns apelidinhos para eles. Então, foi muito legal, porque você sempre fala no Código, né, uma maneira da gente estudar a Bíblia entre amigos. E foi isso mesmo, eu me sentia entre amigos. Eu lembro que foi o Jefferson GG, que hoje é gerente de web aqui na Novo Tempo, o pastor Binho, que ele é pastor em Campo Grande, Luca Mendes e a Flávia Mendes, da Força Jovem Adventista, eles moram em São Paulo, se não me engano, ou Campinas, e numa temporada foi a Joyce Zanardi, e aí saiu a Joyce e entrou a Etienne. Então, foi muito legal, porque a gente pôde vivenciar esse momento de estudar a Bíblia com amigos mesmo. Liga da Esperança, gente, cada um vivendo alguma lembrança aqui nesse Código Aberto. Hoje o Andrezão está aí no jornalismo e vocês dois fizeram um trabalho de pastores, por que não, gente? Trabalho ministerial. A gente vem aqui e fala hoje do louvor, o que é o PR antes de um nome. Nada mais é do que a gente ter estudado, mas o ministério de todos. Querido telespectador, isso aqui é o Código Aberto. Um desafio que começou lá no passado e segue hoje. Eu já estou aqui há 10 temporadas com você e já vai ter outro aqui, porque a TV é maior que todos nós, esse programa é maior que todos nós. A gente fica por um tempo, não por todo o tempo, enquanto Jesus não voltar. Querido jovem, o teu espaço de estudar a Bíblia é aqui no Código Aberto. É um jeito diferente de estudar a Bíblia com você, para que você entenda. Nunca diga que a Novo Tempo não priorizou você no estudo da Bíblia aqui. É só deixar Deus falar. Falando nisso, Larissa. Começou com você, né, Oda, no Tempo Jovem, lá logo depois da extensão. Não tem nada a ver. Não, foi o primeiro Gente, programa eu jovem. Consegue me deixar vermelho aqui Foi agora. o primeiro programa jovem. E, aliás, ele já tem 10 temporadas, então ele tem memórias desse programa. A sua vez de contar as memórias, né, Oda? Gente, a minha memória é Deus me chamar, quer dizer assim, você vai entrar num programa que a gente sempre teve um carinho, vendo assim, um programa dos mais antigos, tem lições da Bíblia, acho que o Revista Novo Tempo está escrito, era um momento assim, e me perdoe se estou esquecendo algum outro mais antigo, mas desde quando Deus me chamou para cá, Larissa, é um desafio a gente estar aqui. Eu gosto, claro, gosto dos jovens, gosto de falar com vocês, é um programa que a gente fica mais informal, a gente pode tirar um pouquinho a gravata do Anjo da Esperança e vir aqui para um jeito mais informal, mas a minha memória é agradecer a Deus tudo que vocês fizeram, porque hoje tem uma estrutura, a gente grava aqui com uma equipe, olha essa turma toda. E obrigado, telespectador, isso aqui é você com a gente. Vamos fazer uma oração, eu tenho que estudar a Bíblia, o produtor está aqui doido comigo, falando, vamos lá. Bom, não é mais velho, mas é o mais antigo entre nós. Larissa vai orar com a gente, por favor. O Jonathan não está aqui com a gente, não é mais velho, é a dama. Então, por favor, vamos lá. Eterno nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu conversar com tanta gente que a gente não conhece, mas que o Senhor sabe exatamente quem é, onde está e do que precisa. Obrigada por ter nos tornado veículos da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigada por nos aceitar do jeito que a gente é. E eu te peço agora que Teu Santo Espírito esteja conosco, que tenha prazer em estar nessa gravação e que possa falar através de nós para tocar corações que precisam ouvir a Tua voz. Que a Bíblia fale. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é um programa sem apresentador, porque é um programa de todos os apresentadores. A gente estourou o tempo longe desse primeiro bloco, eu já vou para o intervalo, mas a oração da Larissa abre as portas agora para a gente discutir um assunto fantástico. E melhor impossível com vocês do que a gente discutir, sonhar e rever os aspectos missionários daquilo que Jesus fez e daquilo que nós podemos fazer a exemplo de Jesus. Nada mais especial do que ter vocês para a gente falar de missão, contágio, pele com pele, gente conhecendo Jesus. Rápido intervalo, não perca por nada esse programa tão especial, que já a gente volta.
De volta ao segundo bloco, Código Aberto, agora encurtado por esse tempo tão especial que lembramos dos 20 anos da Novo Tempo, que também passa pelos tantos anos de Código Aberto, mas agora todos vocês, eu não vou aqui apresentar nem perguntar, vocês falem o que vocês quiserem, quando quiserem, porque aqui nós estamos juntos, mas o assunto dessa semana em especial é a maneira como Jesus contagiava as pessoas através da maneira de despertar confiança, carinho, afeto e despertar credibilidade. Isso é uma coisa que a Novo Tempo tem tentado mostrar para você, a credibilidade da verdade, da palavra. Mas vamos lá, vocês viram o nosso tema dessa semana, o que vem na mente de vocês num relance? Olha, uma coisa que me chama a atenção pode ser um pouco clichê, mas dentro do tema geral do nosso estudo, né, o papel da igreja dentro da comunidade, e aí falando como Jesus fazia para ganhar a confiança das pessoas, me chama muita atenção aquela frase que acho que todos vocês já devem ter ouvido, talvez o pessoal aí de casa já deve ter ouvido também, que é aquele negócio assim, a igreja precisa ser mais hospital do que um clube, entendeu? Precisa ser um espaço onde as pessoas que estão machucadas, pelas coisas que acontecem na vida, todo mundo se machuca, elas podem se sentir à vontade para ir nesse lugar para se recuperarem, e não um clube onde você é julgado ou você é aceito por alguns critérios ou não, mas a gente sabe que, como seres humanos, é natural a gente querer se sentir superior espiritualmente, e a igreja, infelizmente, acaba sendo esse espaço muitas vezes, onde ao invés de você estender a mão para, seja lá quem for que está sofrendo e que precisa muito de ajuda, você, ao invés de estender a mão, você fala assim, peraí, deixa eu ver suas credenciais aí, deixa eu ver se você se encaixa em todos os aspectos para fazer parte do nosso clubinho aqui. E isso é muito triste, né? Porque a igreja precisaria ser o lugar onde as pessoas vão para melhorarem de vida e não para se sentirem rebaixadas. E é exatamente isso que Jesus fazia, né? Jesus só dava pancada em quem se achava bom espiritualmente, porque quem estava lá embaixo, ele estendia a mão e puxava, né? Nós usamos aqui o termo em outras semanas, a palavra disruptura, que se usa tanto em comunicação hoje das startups que quebram aí empresas porque inventam um negócio mais rápido, essa nova geração vem com ideias loucas. Jesus era disruptura em pessoa, onde ele passava, ele mudava todo o paradigma, todo o prognóstico de percepção do status que viviam, mostrando essa missão. Vamos lá, nem que a gente recupere alguma coisa das outras semanas, ouvir de vocês é ouvir de um outro jeito essa palavra missão e confiança, Larissa. Então, justamente, a gente começa a se perguntar como que você confia em alguém. O Leite falou sobre credenciais. E, geralmente, a gente tende a confiar em quem tem credenciais. O cara estudou, o cara tem sucesso, sabe? A gente olha para essas coisas. E quando você olha para Jesus, e a gente está estudando aqui o método de Cristo, de como ele chamava as pessoas para serem seus discípulos, começa com querer o bem, genuinamente o bem. Eu quero o seu bem, Daniel, eu quero que você seja feliz, quero que você tenha saúde, quero que você seja equilibrado, eu quero o seu bem e não quero nada em troca, entendeu? Para mim não importa se você tem um diploma, se você tem dinheiro na sua conta bancária, quero o seu bem. Depois ele mostrava compaixão, porque todo mundo precisa de compaixão, né? Só estou recapitulando algumas coisinhas. Daí ele ministrava as necessidades, ele servia. E essas eram as credenciais de Jesus. Querer o bem, mostrar compaixão, ministrar as necessidades. E aí as pessoas confiavam, porque a gente tem esse instinto natural de precisar confiar. Eu não sei vocês, é isso também para vocês? A sensação que eu fico do ministério de Cristo, as pessoas confiavam nele porque ele estava lá. Ele estava lá com as pessoas, onde eles precisassem, aonde eles estivessem, ele não os julgava, ele os abraçava, ele ajudava, ele estava próximo das pessoas. Se fosse em tempos de WhatsApp, seria tipo assim, se precisar dar um toque, entendeu? Mais ou menos isso. Exatamente, né? E ele estava junto das pessoas, e por isso as pessoas se sentiam à vontade perto dele para falar o que elas precisavam, para abrir o seu coração, para confessar o que estava errado, e ele fazia a obra de transformar e de mudar a vida dessas pessoas. Talvez o nosso desafio hoje como cristãos, nessa época em que a gente vive, seja estar lá. Não estar aqui, mas estar lá onde as pessoas estão, do lado das pessoas. Não tanto dizer para as pessoas, venham onde nós estamos, mas nós estarmos onde as pessoas precisam da gente. A gente quer trazer, às vezes, para Jesus. Eu acho que eu sou o próximo, né? Porque foi assim na sequência, né? Tá bonitinho, eu tenho que falar se vai ficar Daniel. feio, entendeu? Vai lá. Então deixa eu falar um pouquinho agora, né? O Daniel falar um pouquinho já não acredito muito. Não, mas eu gosto mais de perguntar. Responder, eu não Agora é sou sua tão vez, cara, bom. vai lá. É a primeira vez, né? Então, assim... Mas o que eu percebo é que a gente, às vezes, quer
trazer as pessoas para Jesus, a gente quer converter, mas sem esse envolvimento. E a gente às vezes quer um número, quer uma pessoa, né? E a gente leva um folheto, dá um livro, está aqui o livro aqui, ó, leia aí, se converta, eu vou orar por você, daqui, de longe. Mas a gente não se preocupa realmente com a vida, com a necessidade, com o bem-estar. Tanto que muitas pessoas vêm para a igreja, se batizam, né? Passam a ser membro da igreja, e depois a gente meio que esquece as pessoas, porque elas já fazem parte da igreja. Você falou de julgar, né? Olhar a pessoa... Por que ela está com aquela roupa? Por que ela tem aquele comportamento, aquela posição? Por que ela tem aquilo? Qual que foi o histórico da família dela? A gente às vezes não tem essa preocupação que Jesus tinha, Jesus se envolvia. Você falou de pele com pele, Jesus queria entender o porquê, Jesus abraçava. Depois que a pessoa se sentia tão amada por Jesus, o que Jesus falasse, mesmo a coisa mais difícil, para abandonar, que se fossem algumas coisas difíceis, a pessoa abandonaria porque ela encontrou Jesus essa confiança, essa empatia, essa simpatia, e com certeza aceitar agora o caminho de Jesus era muito mais fácil. Gente, vocês resumiram todas as semanas anteriores, gostoso de ver, e a gente já vai ter que ir para o intervalo, porque o programa está voando, a gente não vai falar muita coisa, mas ainda eu quero deixar para o último bloco desse programa a expressão capital social, que é uma coisa legal da gente conversar um pouquinho, porque isso é a maneira de a gente agregar a nossa relação com as pessoas, o exemplo de Jesus na missão. Jovem, revolucione com o bem, você pode fazer a diferença, todo esse programa existe para você entender que nós estamos aqui para te lembrar, você pode fazer a diferença, deixando Deus agir na tua vida. Missão. Já já a gente volta. Seu programa Código Aberto no ar, terceiro e último bloco, passando rápido. Se você está ligando agora no Novo Tempo, você deve estar se perguntando, pastor, cadê aquele pessoal dos outros episódios dessa temporada? Quero agradecer aqui, mandar um abraço para o Pedro, para a Marcele, para a Fernanda, pastor Tiago. É que a gente abriu um espaço na nossa temporada para relembrar todas as temporadas do programa Código Aberto, nessa semana espetacular de celebração dos 20 anos da Novo Tempo. Tem muita história para contar e hoje estamos com todos os nossos ex-apresentadores. Que palavra dura falar o ex, eu detesto isso. Então, são apresentadores do programa Código Aberto, gente que vive como você, estudando a Bíblia. A gente só senta aqui para movimentar uma discussão, mas todos aqui, de alguma maneira, continuam estudando a Bíblia na sua vida devocional. E a gente passa por aqui, levando a você a Bíblia de um jeito bem diferente. Já vamos falar um pouquinho no final sobre capital social, mas eu quero falar agora com o Wallace. Tudo bem contigo, Wallace? Tudo bem, graças a Deus. Primeira vez no Código Aberto, né, amigo? Primeira vez no Código Aberto. Todo músico que senta aí para louvar a Deus, a gente conversa um pouquinho mais, mas na próxima semana a gente vai conversar bem mais contigo, tá bom? Porque hoje é um programa especial, eu já quero pedir que você louve a Deus. Vai cantar o quê e por quê? Em seu olhar. O olhar de Deus sobre as coisas que acontecem no mundo, eu estava escutando vocês falando sobre isso, o Deus que vive em missão, eu queria cantar um pouquinho sobre isso agora. Tá bom, Deus abençoe o louvor de vocês. Muito além eu sou, alguém além da dor, capaz de ver, de ser e ter em todo tudo. Reclino sobre o sol, sombreio seu calor, atemporal, veloz, flutuo no invisível e em seu olhar. E em seu olhar, em seu olhar, em seu olhar. Muito além estou, alguém além da dor, capaz de ver, de ser inteiro em todo tudo. Permeio vida ao ar, reservo ordem ao caos,
atemporal, veloz, flutuo no invisível, e em seu olhar, em seu olhar, em seu olhar, em seu olhar. Humanos se tratam e se distratam tanto, às vezes que os tons e os timbres se sobrepõem. São ilusões, a mãe que adoece, a jornada fica estreita e um milagre acontece e a vida se enfeita como um sol que vem de manhã, 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 e em seu olhar, e em seu olhar, em seu olhar, e em seu olhar, em seu olhar, estou em seu olhar, e estou em seu olhar. Amém. É o louvor falando também da palavra de Deus para você. Nós temos aqui 10 minutos de uma discussão, mas eu quero ler para vocês o que está em Provérbios 22:1, que diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Capital social na missão. O que isso significa para a gente hoje em dia? Eu vou deixar o Daniel começar, Começar, porque vai começou sobrar aquela hora pra você. comigo, Então tá aí volta ali, Eu sou né? o próximo, então. Ah, então depois é o Fábio? Não, então vai o Fábio primeiro. Não, vamos pela ordem, não? Ai, gente, eu não vou falar nada, vocês A gente nem decidem. tem tempo mais pra gente Tá buscar bom, o então Vamos vamos lá, direto Daniel. aqui. Eu lembro que uma vez a gente fez um projeto na Ilha do Bananal, uma tribo, né, de nativos ali. E interessante que a gente foi fazer um projeto e a gente não foi para pregar como costumeiramente a gente usa, né? Abrir a Bíblia e tal. A gente foi para levar saúde, levar cuidados. E muita gente falou, mas que perda de tempo vocês estão tendo, vocês não estão fazendo nada. A gente fez uma primeira visita, a gente ajeitou aquela comunidade, eles estavam precisando de muitas coisas. Num segundo momento, a mesma instituição voltou e aí sim, as pessoas estavam abertas porque elas viram a nossa preocupação com eles como seres humanos, a qualidade de vida. Então, quando se fala de capital social, a gente está falando de investir nas pessoas, investir na vida, na preocupação, na empatia com eles. Muitas igrejas... É minha vez, né? E muitas Nunca tivemos um código aberto tão certinho de falar. Está divertido isso. Em muitas igrejas tem sido comum fazer eventos fora da igreja, como uma feira de saúde, alguma coisa assim. E participamos recentemente de uma ali em Brasília. As pessoas iam até lá, não pela igreja em si, mas ao final, quando eles descobriam que era uma igreja que estava por trás, eles falaram, por que vocês estão fazendo isso? A gente falou assim, porque a gente quer que você seja feliz. E eles ficavam impressionados, assim, sabe? Nossa, é isso então? Quanto custa? Não custa nada. A gente só está aqui dizendo assim, nós estamos à sua disposição. Em outro momento, em outra igreja, fizemos uma vez um jantar para a comunidade, né? Convidamos as pessoas, e aí, em algum momento, a fala para as pessoas era assim, olha, a gente não quer o seu voto, a gente não quer uma doação, a gente não quer nada. A gente só queria ter um tempo com vocês. E as pessoas ficam assim, é isso? Vocês estão interessados? A gente está interessado em você e a gente quer que você seja feliz. Eu acho que esse capital social ele é construído à medida em que as pessoas percebem o nosso interesse nelas. Bacana. E elas, obviamente, se interessam por nós também. Larissa? Na sequência, lá. Eu vou dar minha vez pro Leite, depois eu falo. Vai, Leite. Só para ser diferente, vamos lá. Beleza. A Larissa gosta de quebrar os que paradigmas, ótimo. entendeu?
o que eu ia colocar dentro desse processo, linkado com o tema desse estudo da semana, é como Jesus conquistava a simpatia das pessoas. Essa questão do capital social, eu tento comparar, por exemplo, por que é que você respeita o seu pai e a sua mãe? Obviamente que isso não é uma realidade de todas as pessoas, mas via de regra, né? Por que alguém respeita o pai e a mãe? Por que tem moral o pai e a mãe sobre alguém? Porque o seu pai e a sua mãe, eles investem 100% do capital social em você. Eles te alimentam, eles cuidam das suas necessidades emocionais, o que você precisar, eles estão ali para você. Então, quando eles precisam dizer alguma coisa para corrigir a sua vida ou alguma coisa do tipo, eles têm moral para fazer isso, e é por isso que tem peso a palavra dos seus pais para você. É um pouco do que Jesus fazia. Jesus se interessava primeiro pelas pessoas, alimentava as pessoas, inclusive, como a Larissa comentou no bloco anterior, né, curava as pessoas das suas doenças, etc. E aí, quando as pessoas se sentiam à vontade na presença de Jesus, viam exatamente isso que o Fábio falou. Bom, ele não está me cobrando nada para fazer isso, ele só quer me ver feliz, significa que a palavra dele é válida, não é só uma questão de poder, mas tem moral para transformar a minha vida, para eu fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Que a gente não é fazer algo esperando alguma coisa em troca, nem mesmo a própria pessoa. Às vezes a gente pode fazer algo para alguém e a pessoa diz assim, tá bom, obrigado, e vai embora, acabou. Mas é o nosso papel, nós somos chamados para fazer isso. É o papel do cristão, né, Larissa? E a gente vive um mundo... Jogou de volta. Obrigada. Só para matar a saudade. Fazer uma temporada assim, viu, gente? A gente vive um mundo de desconfiança, as pessoas não confiam mais, é muito difícil você confiar, porque todas as instituições se diluíram, inclusive a religião. Sem dúvida. Quando você fala das pessoas desconfiarem, quer o meu voto, quer o meu dinheiro, quer o que de mim? Quer que eu vá para o tanque do batismo? É isso que você está esperando? E isso é ruim, porque nós somos o argumento contra o cristianismo, porque esse não é Jesus, esse não é Cristo. Ele cuidava, curava eu li um livro chamado O Preço do Discipulado, que é muito difícil, que diz assim, que a palavra, ela lida com a possibilidade de ser rejeitada, e está aí a sua força. Por isso que ela é mais forte que qualquer ideologia, porque Deus se presta esse papel de ser rejeitado. Então, assim, e aí reside a confiança, porque Ele não quer nada em troca, a não ser você. Só que, assim, ele respeita a sua possibilidade Só de pegando dizer um não. gancho do que a Larissa está falando, isso realmente é muito forte. O próprio cristianismo acaba sendo um fator de desconfiança, o cristianismo atual, cristãos, né? para a pessoa, de repente, se tornar um cristão. Porque, como você falou assim, não busca nada em troca. Esses dias me chamou muito a atenção que eu vi um vídeo na internet de uma igreja evangélica qualquer aí, onde o pastor, apóstolo, enfim, qualquer nome que seja, estava cobrando oferta para que as pessoas pudessem tocar os pés dele, para que obtivessem uma cura. Ou seja, isso não existe base bíblica para alguém fazer isso, é extorsão de dinheiro e da pior forma possível, porque você deturpa não só quem é o cristianismo, mas você deturpa o próprio caráter de Deus. Você envenena a fé. E acho que essa lição traz justamente isso, a natureza da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e essa confiança, que não é em mim, que não é no Daniel nem no Fábio, é em Deus. Nós somos veículo. Por favor, desculpe tudo que vocês tenham para falar e quantas coisas, mas queria que vocês olhassem nessas câmeras e dessem um recadinho para o jovem, na missão da igreja, no envolvimento missionário, nesse capital desse evangelismo simples. Dava para fazer uma temporada aqui de discussão e, quem sabe, fica a dica para a nossa produção, trazer vocês por mais tempo. Mas agora, olhando para a câmera, vamos começar, Larissa, aqui a câmera, e dá um recadinho para os jovens que viram vocês e agora estão vendo vocês de novo aqui no Código Aberto. Vamos lá. Deposite sua confiança em Deus e ame o seu próximo de todo o seu coração. É Ele que vai te dizer, Deus vai te dizer exatamente o que você precisa fazer, mas olhe para as necessidades reais, não crie alguma coisa nova. Às vezes você pode já trabalhar com o que está aí, posto. Boa. É só você ter o olhar para o próximo. O povo complica a missão, né? Faz o que você está fazendo bem feito e continua, né? Daniel, está ali uma lente para o jovem. Pode ser missionário? Meu amigo, depois que você investir, a gente falou de capital social, né? Ame alguém, abrace, escolha 3 amigos para você se preocupar com ele, com a vida dele, o porquê que ele às vezes age de algumas maneiras. Se aproxime dele, o ame e encontre o momento certo, ore a Deus, para falar de Jesus de uma maneira forte ao coração dele.
porque você não pode deixar passar essa oportunidade. Ame, depois fale de Jesus ao coração daquela pessoa. E o louvor pode ser missionário? Com certeza, imagina você mandar pelo WhatsApp um link de uma música, mandar um vídeo do YouTube. Com certeza a música pode ser uma ferramenta para emocionar, para arrepiar uma pessoa e fazê-la expressar alguma coisa que ela não conseguiria falar com palavras, mas a música vai ser exatamente aquilo que ela estava sentindo, e a música pode ser com certeza um veículo para aproximar o seu amigo de Jesus. Então use a música. Andrezão, e aí? Missão. Eu acho que vale um recado importante aqui para você que está acompanhando o Código Aberto hoje. Igreja é você. Então, não espere as pessoas virem até você. Faça exatamente como a gente falou aqui hoje, como Jesus fazia. Jesus, ele se aproximava das pessoas, ele levava a mensagem, ele era a esperança onde as pessoas estavam. Ele não falava simplesmente para as pessoas irem até ele e ele ficava esperando dentro de um prédio, enfim, esperando as pessoas buscarem ele. Ele ia até as pessoas para transformar a vida delas. Então, lembre-se, você é a igreja. Então, não espere as pessoas virem até você, irem até o templo onde você costuma congregar. Crie projetos junto com seus amigos para ir até as pessoas e transformar vidas. Pastor Fábio, seu recadinho para os jovens. Eu queria dizer para você, eu vi um documentário recente sobre o primórdio do cristianismo. E nesse documentário, o historiador dizia assim: aqueles cristãos aprenderam de Jesus a ajudar as pessoas, a servir as pessoas. Eles vendiam o que eles tinham, eles compartilhavam e eles amavam. E aí o historiador disse assim: e por isso a igreja cristã, ela era irresistível. As pessoas iam até lá. Eu queria que você se tornasse essa igreja irresistível, pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus e pelo amor de Jesus. Amém, gente. Eu encerro com vocês. Todas as semanas dessa temporada eu tenho lido a você esse livrinho surradinho que meu pai deixou como herança para o meu ministério, livro Obreiros Evangélicos, dessa escritora evangélica chamada Ellen White. Eu quero ler para você o que está na página 480, dizendo: é pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Não é pelas relações doutrinárias, não é pelas relações políticas, não é pelas relações hierárquicas, não é pelas relações financeiras, é pelas relações sociais que o Evangelho chega no mundo. 20 anos de Novo Tempo, eu te pergunto, a TV é uma emissora ou ela é Jesus falando no teu coração? A gente aqui é apresentador ou é gente de pele e osso que traz para você há vários anos a Bíblia aberta e a verdade? Querido jovem, o Código Aberto é essa oportunidade de você lembrar que você é um extraordinário missionário nas mãos de Deus para ser do jeito que você é, fazendo o que você faz, contanto que Deus reine na tua vida. Aí, o que você fizer vai transpirar essa igreja extraordinária, essa missão pura, que vale muito mais do que batismo, números, vale muito mais do que aquilo que a gente fala de verdade, doutrinas. Jovem, um jovem nas mãos de Deus, ele para o universo pelo poder de Deus. E você? Obrigado a vocês, me restam 30 segundos para agradecer mais uma vez. Essa é uma cadeira que pertence a todos vocês. Esse Código Aberto pertence a todos que participam e junto com vocês, todas as equipes nunca aparecidas e filmadas dos nossos técnicos, produtores que passaram, gente do bem que vem aqui usando o seu talento para Deus. E aí, jovem, assim como a gente usa os nossos talentos para servir a Deus, que essa temporada marcante nesse programa histórico, não sei quando teremos de novo isso, que seja para lembrar você que você foi feito para o céu. Enquanto está nessa terra, traz o céu mais perto, através do teu jeito de ser, com o Deus que você conhece. E na próxima semana, voltamos a continuar a nossa temporada do programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Até lá.